Fundamental trazer para essa nossa cobertura o analista internacional Lorival Santana. Lorival, boa noite. Provocar críticos, e como eu falei, ele vem criticando jornalistas, especialmente se for mulher jornalista, ele critica adversários políticos, ele critica estrangeiros que moram nos Estados Unidos. Mas você traz a informação de que isso é uma estratégia pensada, claramente pensada por Donald Trump. Boa noite, Lorival. Boa noite, exatamente. Essa ferramenta de guerra psicológica, ela é chamada de bail and backlash, ou seja, isca e contragolpe. Então, ele lança a isca e provoca um gatilho emocional nos oponentes, nas pessoas, no grupo que ele quer agitar, né? As pessoas reagem, ele apaga a isca. E aí vem a engenharia dos algoritmos das redes sociais, que encapsula as pessoas em bolhas cognitivas, e aí essas pessoas não têm mais contato com aquilo que provocou as reações agressivas, e fica em contato só com a agressividade, só com a reação. E aí ele tem, então, a capacidade de retratar o seu oponente como agressivo. Ele usa isso pelo menos desde 2015, quando eu observo, quando ele se lançou à presidência, ele se lançou dizendo que o Barack Obama não tinha nascido nos Estados Unidos e era muçulmano. Então ele chamava o Barack Obama de Hussein, porque é um nome muçulmano, um nome árabe, e ele se chama Barack Hussein Obama. Aí ele usou isso até a exaustão, e depois ele falou, não, eu descobri que não, que o Barack Obama nasceu mesmo nos Estados Unidos tal, e não é muçulmano. E aí é como se ficasse tudo bem. Mas aí toda essa indignação, essa revolta, esse ressentimento que foi armazenado, perdura. E aí é como uma ferida que ele vai tocando, né? Vai mexendo nessa ferida periodicamente, apaga os vestígios. Se precisar, ele diz que não, eu me enganei, não, eu não queria dizer isso foi uma interpretação. E como 3/4 dos americanos são brancos, quando se refere especificamente ao racismo, não dói neles. Eles podem ficar intelectualmente indignados, mas não é a mesma dor de quem é preto. E como não dói, e eles estão mergulhados numa bolha cognitiva, na qual é apagado esse vestígio, a provocação, o gatilho emocional é apagado, nesse caso literalmente, mas em outros casos não é apagado fisicamente, mas é apagado com reinterpretações, né, mudanças de leitura daquilo. De qualquer maneira, é simbolicamente ou materialmente apagado. E aí, os 3/4 dos americanos, ou boa parte dos americanos, porque ainda existem americanos brancos que continuam se sentindo revoltados, mas não é a mesma revolta de uma pessoa preta, que é apenas 12 ou 13% da população americana. 3 em cada 4 americanos não sentem essa dor na pele, literalmente. E aí, mergulhados na bolha cognitiva, eles ficam só em contato com a reação agressiva dos críticos de Trump. E é assim que ele se beneficia. No caso, então, é um processo, um método muito claro, tecnicamente foi bem executada a operação dele. Ele fez a postagem às 15 para meia-noite de ontem, nenhum funcionário da Casa Branca trabalha nesse horário, é ele mesmo que faz isso na casa dele. Ele fez, e aí houve alguns erros depois operacionais que não foi ele que cometeu. Por exemplo, a Karoline Leavitt, ao dizer que isso fazia parte de um vídeo, ela assumiu, né, aquilo como sendo postado pelo Trump. Mas a ideia era, como são 60 e poucos segundos de vídeo, e só os últimos 2 segundos é que tem essa imagem, a ideia era que ficasse como se ele tivesse visto só o vídeo, porque é uma repostagem, né? Como se ele tivesse só repostado, visto o vídeo que trazia a mentira da fraude eleitoral e não tivesse visto o final. Mas a Karoline Leavitt errou na execução e falou, não, isso é porque é parte de um vídeo em que ele aparece como o Rei Leão e os democratas como animais. Então, com isso, ela cometeu um erro. Talvez ela não continue na Casa Branca, não está bem brifada sobre essa técnica da guerra psicológica.
e também essa versão de que foi um funcionário que fez a postagem também é complicada, porque foi 15 minutos para meia-noite, não tem jeito de sustentar isso. Mas, apesar desses pequenos defeitos na operação posterior, né, à postagem, ele conseguiu exatamente o que ele queria. A gente fica aqui discutindo se a postagem foi feita por ele, se foi feita por alguém do staff da Casa Branca, se é racista, se não é racista. E como o vídeo quase todo é sobre fraude eleitoral, que é também falso, é uma desinformação, essa parte, em contraste com a obscenidade do final do vídeo, que se refere ao racismo, essa parte primeira fica normalizada. Isso faz parte da técnica também. Você coloca algo que é ultrajante, mas no final algo mais ultrajante ainda. Aí todo mundo discute o que é o mais ultrajante e aquela parte que também é falsa, que é uma desinformação, dizer que a eleição foi roubada, até porque quando a eleição foi roubada ele era o presidente e aí ele venceu quando o Joe Biden era o presidente. Nem faz sentido, mas ok. Essa parte fica normalizada. Então, é muito bem executada a operação e a única forma de desarmar o método é fazer isso que eu estou fazendo, destrinchar como foi feito, como é que isso funciona. E tem inúmeras vezes em que ele faz isso. Agora, no dia 22 de janeiro, ele fez isso com uma mulher negra. Até contei aqui no Prime, que é uma mulher negra que protestou numa igreja cujo pastor era do ICE. Ela foi presa, fotografada sendo presa tranquila, sóbria, altiva. A Casa Branca transformou ela numa mulher agressiva, chorando, manipulou a imagem e falou assim, não, é só um meme. A mesma resposta que foi dada hoje. Kamala Harris, ele fazia piadas de ela ser indiana, ser preta, chamava ela de Kamala, como Ma em espanhol. Enfim, Hakeem Jeffries, né, o líder da Câmara, dos democratas na Câmara, que é negro, foi retratado como mexicano para mostrar que ele não era americano, não apoiava os americanos, apoia os imigrantes. Enfim, são inúmeros casos. Mas aí, Lorival, rapidamente, a gente entende a estratégia, a sua explicação é perfeita, a gente entende como a informação meio que subliminarmente entra na cabeça dos americanos e vai se acumulando ali, mas eu não consigo entender como é que a justiça americana, aparentemente, parece totalmente inerte a esse tipo de caso, principalmente quando ele apaga o vídeo, ou seja, assumiu que está errado. Aqui não deveria haver alguma ação? Onde é que está a justiça americana, ou pelo menos a busca por um questionamento na justiça de casos tão extremos como esse de hoje? A jurisprudência da atual Corte Suprema é de que o presidente não comete nenhum crime, por definição. Enquanto ele está no cargo, nada do que ele faz pode ser criminalizado. E o outro aspecto é que a visão dos americanos, dos anglo-saxônicos, sobre liberdade de expressão é muito diferente da nossa matriz, que é a matriz alemã, a matriz europeia, romana também. Aqui, realmente, isso seria um crime, como também tentar fraudar as eleições, né, não entregar o cargo, teria sido um outro crime também.